Muito boa tarde, o meu nome é João Paulo Dias, pertenço ao Instituto Pedro Nunes e começo por agradecer o convite para moderar esta sessão, que tem tudo a ver com materiais e tecnologias de processamento dos mesmos. No mundo em que vivemos cada vez mais no digital, o material continua a ser fundamental no setor concreto em que estamos aqui hoje a tratar, e temos aqui um conjunto de convidados que eu começo por apresentar. O engenheiro Ricardo Alexandre, da Inova Tools, que nos vai dar a sua primeira apresentação e que trabalha atualmente no setor das ferramentas, mas tem um grande histórico já na área de revestimentos de superfície. O professor Hélder Pulga, que depois fará também uma apresentação. Da indústria, o engenheiro Pedro Santos, que vem da Serramport, também uma imprensa subejamente conhecida neste domínio. E depois temos também o professor Jorge Santos, do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade de Aveiro, e o professor Bruno Trindade, da Universidade de Coimbra, também do Departamento de Materiais. Sem mais perda de tempo, eu passaria a palavra ao engenheiro Ricardo Alexandre, que nos vai fazer uma apresentação na área de Engenharia de Superfícies. Portanto, obrigado pela vossa presença. Eu sei que agora, a seguir ao almoço, não é muito fácil estar aí sentado a ouvir alguém a falar, mas eu vou, pelo menos, tentar despertar o máximo possível o vosso interesse dentro desta área da engenharia de superfícies e daquilo que são os potenciais de algumas tecnologias e alguns novos desenvolvimentos da tecnologia para algumas aplicações dentro da área da mobilidade e, mais concretamente, das duas rodas. Portanto, esta área tem sentido um ramp-up em alguns setores que se tem acelerado nos últimos anos, nomeadamente a eletrificação e a utilização de outros sistemas de transmissão, nomeadamente os sistemas de correia, e não usar tanto os sistemas tradicionais de corrente. E digamos que, do ponto de vista da engenharia de superfícies, existe um conjunto alargado de possibilidades usando diferentes tipos de tecnologias que podem ir desde soluções que tecnicamente são definidas como os revestimentos ou os filmes finos, que são coisas que andam à volta de 1 a 5 microns de espessura, outras famílias tecnológicas portanto, que são designadas por projeção térmica, que, digamos, já conseguem produzir revestimentos com espessuras que andam já à volta dos centésimos ou décimos de milímetro, até coisas como a família do laser cladding, que já permite fazer espessuras já décimas ou mesmo com alguns milímetros de espessura. Portanto, e usando, digamos, este tipo de possibilidades, há, digamos assim, aplicações onde há um interesse acrescido de utilização destas tecnologias. Sem querer dar aqui uma palestra sobre estas tecnologias, mas só fazer um preâmbulo para que possam depois entender, em termos de aplicação, as possibilidades que se abrem. Os revestimentos finos, dentro desta família digamos, do PVD, que é o Physical Vapor Deposition, que são os tais revestimentos de 1 a 5 microns de espessura. Industrialmente usam-se duas grandes técnicas, o sputtering, que é essa que vocês veem à vossa esquerda, e o arco elétrico, que é o que vocês veem à direita, que basicamente são tecnologias que são produzidas em vácuo, portanto, em termos de produção, estamos a falar em produção por lotes ou por fornadas, conforme queiram designar, e que, pronto, distinguem-se uma da outra pela forma com que o material depositado é arrancado. Portanto, uma que é o sputtering, este material que vai ser depositado é arrancado por bombardeamento iónico, portanto é uma técnica onde se brinca com os átomos, portanto é uma verdadeira nanotecnologia. Depois temos a parte do arco elétrico, em que usa a elevação da temperatura num ponto, através de um arco elétrico, para fazer essa tal evaporação dos átomos. As duas técnicas têm vantagens e desvantagens, mas digamos que conforme a aplicação será mais apropriada uma ou outra. Em termos de aplicações, já há alguns anos que estas técnicas são usadas.
principalmente para produtos mais da área profissional ou de alta gama. Portanto, são alguns dos revestimentos que vocês já veem em alguns componentes desses exemplos que aqui estão. Embora, digamos que estas aplicações, do ponto de vista funcional, do ponto de vista tribológico, não estão a explorar aquilo que é o potencial máximo que este tipo de tecnologia pode trazer a este tipo de aplicações, portanto, nomeadamente às correntes, às cassetes ou mesmo às pedaleiras. Nesse âmbito, tem havido, nos últimos anos, um desenvolvimento de uma técnica particular do sputtering que é designada por IPIMS, o High Power Impulse Magnetron Sputtering, que é uma técnica que funciona com corrente pulsada e isso traz algumas vantagens técnicas. Mas, mais uma vez, sem querer entrar muito em detalhes, se vocês depois tiverem curiosidade, nós podemos depois falar um pouco mais sobre isso. Mas, digamos, a grande vantagem do ponto de vista da engenharia é poder-se produzir revestimentos com espessuras mais elevadas e tensões internas no filme mais baixas. Portanto, isso permite já podemos trabalhar com as espessuras entre os 12 e os 15 microns, o que, do ponto de vista da engenharia, abre a porta a poderem-se utilizar outro tipo de substratos, por exemplo, na produção dos componentes que nós vimos ali há pouco. Ou seja, quando nós estamos a trabalhar com revestimentos dessa gama de 1 a 5 microns, do ponto de vista tribológico e da funcionalidade do revestimento, é aconselhável que o substrato tenha pelo menos à volta de uns 50 Rockwell C, diria eu, para a minha experiência. Quando trabalhamos já com este tipo de gamas de espessuras mais elevadas, já podemos trabalhar com substratos mais macios. Okay? Portanto, isso permite, podemos pensar em trabalhar em ligas de alumínio ou titânio para coisas mais sofisticadas, digamos assim, e manter funcionalidade. Portanto, isto é uma coisa que tem vindo trabalhada há algum tempo, mas agora com a introdução da nova tecnologia, com esta nova tecnologia da IPIMS, a minha opinião é que isto vai permitir, do ponto de vista funcional, começar-se a atingir outros patamares de performance. Uma outra possibilidade é utilizar-se, principalmente uma das técnicas de projeção térmica, que é o HVOF, aquela sigla quer dizer High Velocity Oxy-Fuel. Portanto, basicamente, aquilo que nós temos é aquele esquema que vocês podem ver ali. Portanto, vocês têm uma pistola onde é introduzida oxigênio e um combustível, pode ser, por exemplo, hidrogênio ou acetileno, que vai entrar em combustão a uma pressão relativamente elevada, o que faz com que a chama que sai dessa pistola, portanto, tenha uma velocidade de gás entre os 5 a 7 vezes a velocidade do som, portanto, uma velocidade muito elevada, e a temperatura à volta dos 2000 graus centígrados. É introduzido um pó, portanto, que é a matéria-prima do revestimento que está a ser produzido nessa mesma pistola, e, portanto, as partículas que lá estão a voar vão ter uma velocidade muito grande e vão passar por uma temperatura elevada, mas não se quer que essas partículas fundam, portanto, que elas ganhem assim uma certa plasticidade e que, com a velocidade que têm e estarem assim plásticas, vão embater no substrato, vão se deformar e formar aquilo que tecnicamente se chama uma lamela, e dessa forma as lamelas vão se sobrepondo umas às outras e é dessa forma que o revestimento é construído. Portanto, esta técnica, vocês podem ver aqui, há um exemplo das possibilidades que esta técnica pode ser usada, que é principalmente, digamos, com revestimentos de natureza metálica ou compósito de matriz metálica. O exemplo que aí está em concreto é de um carboneto de tungstênio, portanto é uma liga metálica reforçada com aqueles grãozinhos que vocês lá veem de carboneto de tungstênio, que proporciona um material com uma resistência bastante elevada. E, portanto, há a potencialidade de aplicação deste tipo de soluções, por exemplo, para transmissão do tipo das correias, onde, digamos, podem ser usados, por exemplo, substratos
de ligas de alumínio, por exemplo. Portanto, isto são dois exemplos daquilo que são os novos desenvolvimentos de engenharia de superfícies pode trazer a esta, digamos, a esta área, mas aquilo que eu penso que é o principal é aquele dos primeiros slides que eu mostrei, onde aquilo que há a reter é que há uma parafernália de soluções alargada em relação a certos desafios de engenharia que hoje em dia se põem naquilo que são a concepção, digamos, das bicicletas hoje em dia. Muito obrigado pela vossa atenção. Então, muito obrigado. Então, reservaremos depois uma fase para perguntas, tema a tema. Convidava então agora o professor Hélder Pulga, que nos vai falar sobre ligas leves, desenvolvimentos recentes nos métodos de processamento. Por favor. Boa tarde a todos. Embora seja um universitário, trago aqui algumas coisas para mostrar. Só pedia que passasse. Aplicação laboratorial e depois passar para a fase de aplicação industrial. Já falámos hoje em inteligência artificial. Foi feito no ChatGPT esta imagem. Portanto, com 2, 3 imagens, conseguimos chegar aqui à mobilidade de 2 rodas, não é isso que falamos aqui hoje. Portanto, temos aqui uma imagem. Difícil conduzir a bicicleta desta forma, não é? Um para cada lado, mas... para passar para a frente. É este aqui, não é? É este. Ok. Irei falar aqui um pouco e coisa rápida sobre a importância da redução de peso e da utilização de ligas leves, passando depois para a utilização de uma tecnologia que é uma tecnologia de sonoprocessamento, portanto, de ultrassons. Há várias tecnologias para fazer o processamento de ligas leves. Eu vou falar sobre ultrassons, mas ultrassons de elevada potência e não de elevada frequência. Elevada frequência, estamos a falar dos megahertz, elevada potência, estamos a falar dos kilohertz, e, portanto, estamos a falar a frequência de 20 kHz, portanto, 20 mil ciclos por segundo. Este tipo de equipamentos pode ser utilizado para muitas coisas, eu utilizo para muita coisa, até para cozer batatas, fazer crescer cabelo, mas aqui só vou falar sobre o tratamento de metal líquido e do alívio de tensões em juntas chapas soldadas ou até em peças obtidas por fundição. E, no final, vou falar um pouco sobre a aplicação da tecnologia dos ultrassons no fabrico aditivo. O que é que ela pode trazer no fabrico aditivo e o que é que se pode ganhar com isso? Rapidamente, e, portanto, cada vez mais, e já aqui foi falado ao longo de toda a manhã, a pressão que estamos cada vez mais impostos para encontrar soluções capazes de promover o desenvolvimento de componentes leves, eficientes, para indústrias das 2 rodas. Eu aqui só tenho para a indústria automotiva e a aeroespacial, mas em 2 rodas aqui também entram. Portanto, neste gráfico, tirado do site da União Europeia, podemos ver que 22% dos gases de efeito de estufa estão associados à mobilidade, mas não podemos esquecer que para a produção de componentes, esses componentes têm que ser fabricados, esse fabrico bem na indústria, e, portanto, um exemplo simples é a reciclagem de ligas de alumínio. Nós podemos fazer reciclagem de ligas de alumínio? Podemos. A questão a seguir é para que é que vai servir o lingote reciclado? Vai permitir o fabrico de peça estrutural, de peça de parede fina? Talvez não. Portanto, aí temos um problema depois de dinheiro. Portanto, reciclamos, mas a seguir vamos utilizar para fazer peças sem valor acrescentado. Temos que moldar o futuro. A inovação e a sustentabilidade andam de mãos dadas, como sabemos. Novos métodos de processamento, novos materiais, o design, a otimização topológica, utilização de inteligência artificial, machine learning e a reciclagem. Portanto, estes são 4 tópicos que eu tenho seguido para tentar desenvolver alguma coisa que seja inovadora e que possa ter impacto na indústria.
Irei falar mais sobre a parte dos métodos, ou seja, do processamento, portanto, neste caso, a tecnologia de ultrassons, mas podíamos estar aqui a falar no desenvolvimento de ligas de alumínio, alumínio-lítio, alumínio-escândio, ligas de magnésio. Também vou apresentar aqui um pequeno exemplo sobre a aplicação de ligas de magnésio, embora as pessoas tenham uma ideia de que o magnésio é bastante perigoso, vão ver que não é bem assim. O design e, portanto, a reciclagem. Portanto, um processo novo, podemos dizer que ele é novo, mas este processo da aplicação de ultrassons já vem de 1960. Portanto, já se falou aqui da China, não se falou da Rússia, não vou falar muito, mas isto foi desenvolvido inicialmente em 1960 por um professor da Universidade de Moscovo, o professor Eskin, que começou a aplicar a tecnologia de ultrassons no tratamento de metal líquido. Embora, nessa altura, ele não utilizava os transdutores piezoelétricos, utilizava transdutores magnéticos em que a máquina era extremamente elevada, utilizava água para refrigeração e que quem conhece o processamento de metal líquido de alumínio, utilizar água em cima de um banho de alumínio não é muito seguro. Portanto, no fundo, precisamos de uma abordagem holística que combine a ciência dos materiais, o design da engenharia, portanto, o fabrico inteligente para quê? Para ultrapassar muitas das dificuldades que temos vindo a ouvir toda a manhã e ao longo dos nossos últimos tempos. As ligas de alumínio e magnésio são aquelas que o meu grupo tem trabalhado mais afincadamente. Já desde 1980 que as ligas de alumínio são utilizadas na construção ou no fabrico de blocos de motor, mais tarde na construção de painéis, pilares, nas ligas aqui não no processo de fundição, mas num processo de tratamento mecânico, portanto, estampagem, portanto, nas ligas 5.000, 6.000, como temos ali, e mais recentemente no fabrico de peça estrutural. Estamos aqui a ver um pequeno vídeo, acho que muita gente já viu isto. Isto é uma Gigapress, é uma máquina que aos dias de hoje é capaz de promover o fabrico de um chassi para um carro elétrico num único shot. O ciclo de fabrico é de 60 a 90 segundos. Portanto, quando há uns anos atrás pensávamos que as empresas de fundição injetada estavam a produzir e estava tudo bem, portanto, aquela velha máxima, não vamos mexer porque está a funcionar, aquele nosso amigo Elon Musk inventou entre aspas, porque quem inventou isto e desenvolveu foi uma empresa Hydra, do grupo Hydra, italiana, e desenvolveu as duas primeiras máquinas ali em 2020, na altura do Covid, e que depois foram inicialmente instaladas na Flórida, e agora já temos na Eslovénia algumas, e a China já utiliza também este tipo de máquinas com a capacidade de fecho superior àquelas que a Hydra utiliza. Esta primeira máquina foi uma ideia do Elon Musk para a produção da parte da carroceria traseira do modelo Y da Tesla. Portanto, várias soluções que temos desenvolvido ao longo dos anos, desde o tratamento de metal líquido. Tenho ali um pequeno exemplo da aplicação dos ultrassons em ligas de magnésio. Isto foi em 2013, no Instituto Nacional de Aviação Russa. Não tenho muito material sobre isso porque, infelizmente, em época de 3 metros de neve, eu tive que entrar para dentro do Instituto só de t-shirt e calça, mais nada, não me permitiram utilizar telemóveis, mas naquela altura já se fazia vazamento, produção, fabrico de componentes em ligas de magnésio de 30 kg. Se considerarmos que a densidade do magnésio é de 1,6, estão a ver o bloco que dali saía. Algum trabalho de maquinagem por ultrassons, fabrico de pós por ultrassons e em maior caso, em maior número, a aplicação dos ultrassons então no tratamento de metal líquido, sendo que podemos aplicar o tratamento de metal líquido
no metal líquido no forno ou numa colher de vazamento, como temos aqui. É uma colher que está patenteada, tem uma patente europeia e também na China, embora acho que não vale a pena ter na China, porque eles vão copiar isto, mas... ok. E, mais recentemente, a aplicação dos ultrassons, então, tanto na soldadura, também tem ali alguns trabalhos de soldadura por ultrassons, nomeadamente para fazer soldaduras de baterias, chapa de alumínio, cobre em baterias para empresas chinesas, para aquilo que é mobilidade elétrica. A nível laboratorial, começamos com um processo isotérmico, em que o tratamento é feito a uma determinada temperatura. A temperatura é essa que está próxima daquela que nós conhecemos, 700, 720. É uma temperatura ideal para desgasificar, mas não é tão boa para afinar. Nós, tradicionalmente, utilizamos o argon ou pastilhas para fazer o tratamento de metal líquido. Esse tratamento normalmente resulta em muita escória, em problemas ambientais. Com a introdução desta tecnologia, da vibração, deixamos de ter esse problema. Portanto, a agitação ultrassónica é uma agitação bastante suave, intensa, mas suave, ou seja, não quebra o filme de óxido à superfície do banho, a alumina, e, portanto, não há a geração constante de escória. Portanto, este caso aqui demonstra realmente o que acontece. Isto é um probeta em escada, com diferentes espessuras, para a temperatura de 700 graus. Não tem aqui nenhum exemplo com o efeito da temperatura, mas também é conhecido e sabemos, já foi testado, que à medida que diminuímos a temperatura de sobreaquecimento, nos aproximamos da temperatura de líquidos, temos uma capacidade de afinar o grão e modificar o silício, bem como a modificação dos intermetálicos. Porém, temos um problema que depois não nos permite encher a cavidade moldante, nomeadamente em paredes finas. Uma outra vertente é a aplicação dos ultrassons, a vibração diretamente à coquilha, portanto ao molde metálico, à moldação permanente, durante a fase de enchimento. É o ideal, porquê? Porque apanha todas as fases, desde o líquido até aproximadamente à fase de sólidos. Permite a modificação do silício, permite a afinação do grão e a modificação dos intermetálicos. Contudo, é um processo mais difícil de aplicar à escala industrial quando estamos a falar em moldes de grandes dimensões. Com este trabalho, descobrimos uma coisa bastante interessante que tem a ver com um pós-processamento, que é o tratamento térmico. Portanto, estas ligas fundidas em ligas de alumínio, silício, que contenham cobre e magnésio, posteriormente são tratadas termicamente. E o que descobrimos foi que quando fazemos o tratamento por ultrassons, após fazer tratamento térmico, nós no T6, que é o chamado tratamento de envelhecimento, podemos reduzir o tempo de estágio em 2 horas e 30 minutos. Isto, considerando fornos para colocar lá 1 tonelada, 2 toneladas de componentes, é muito dinheiro que se poupa aqui. Portanto, até nisto conseguimos ter um efeito positivo. Mais recentemente, e a partir de 2020, tem aqui um senhor que é o Diran Apelian, talvez a pessoa mais conhecida do mundo na aplicação dos ultrassons, do tratamento de metal líquido de alumínio. Ele ligou-me e dizia ele que não acredita na história da reciclagem de alumínio. Não estava a entender muito bem o que é que ele queria dizer. O que ele não acreditava é que a reciclagem de alumínio depois permite usar lingote para a produção de peça estrutural ou de parede fina. E desafiava-me para tentar começar a trabalhar com ele na Universidade da Califórnia, como aluna de doutoramento, para aplicar os ultrassons e desenvolver melhor o conhecimento sobre a modificação, então, do intermetálico de ferro. Portanto, o alumínio reciclado, portanto, aquelas componentes em fim de vida, de automóveis e por aí fora, que bom, para reciclar, normalmente têm quantidades de ferro elevadas que acabam por não permitir, permitem a fusão, mas depois não permitem a utilização dessas ligas chamadas segunda fusão no fabrico de componentes estruturais. Portanto, temos feito algum trabalho. Este é um forno de indução. O que descobrimos foi que realmente é possível, com forno de indução
com a aplicação dos ultrassons, modificar o intermetálico de ferro num intermetálico que não é tão prejudicial para as propriedades mecânicas. Passando para a realidade, que é isto que vocês, empresários, querem ver. Um caso real, na Polónia, onde é feito o tratamento de metal líquido em um forno de manutenção, 200 kg, para vazamento em gravidade. Este caso está a ser utilizado para a desgasificação de alumínio. Outro caso, Riocasting, numa empresa na Suécia, onde o objetivo é desgasificar e afinar. Lembrar que o processo Riocasting, nós fundimos a liga, sobreaquecemos a 700 graus e depois diminuímos para uma temperatura próxima de 600, temperatura ali numa fase pastosa, e é injetado. Portanto, é um processo idêntico ao processo de fundição injetada, mas a uma temperatura mais baixa, para aumentar assim as propriedades mecânicas. Tenho aqui um exemplo das propriedades mecânicas que nós conseguimos obter. Elas são melhores, portanto, estes foram os primeiros ensaios, os resultados atualmente são muito superiores, por confidencialidade não os posso mostrar, mas podemos ver que 15 segundos numa colher com 3 kg de alumínio é o suficiente para aumentar de 3 para cerca de 8% a ductilidade. Também relembrar que estes dados aqui são de uma liga que não foi tratada feito o tratamento térmico. Mais recentemente, a aplicação dos ultrassons em fundição injetada. Portanto, é um trabalho que está a ser feito, ainda está em fase de processo, mas já está a ser utilizado então, o tratamento de banho durante o processo de enchimento ou durante o vazamento do forno de manutenção para a camisa de injeção. A nível de magnésio, quando achamos que o magnésio é perigoso, é se usarmos a AZ31 ou a AZ91, portanto, sem óxido de cálcio. Quando começamos a usar ligas com óxido de cálcio, o que podemos ver é que, na verdade, aquilo que acontece na AZ31 normal não acontece nas outras. Nós, no grupo, trabalhamos com a AZ91 com 0,5% de óxido de cálcio. Fazemos vazamentos ao ar livre, apenas com argon, sem utilizar aquele gás conhecido, o SF6, para o tratamento de ligas de magnésio. Tenho aqui um pequeno exemplo de duas microestruturas, uma da vossa esquerda sem tratamento de metal e uma da direita com tratamento de metal. Isto foi feito no âmbito de um projeto de doutoramento que era para fazer o fabrico de arames para depois produzir stents, aqueles pequenos dispositivos médicos. Podemos ver aqui que, portanto, temos aqui um processo em que, ao fim de 7 dias, em que o metal foi sujeito, ou os fios foram, depois de extrudidos, foram sujeitos a uma solução salina, o comportamento que ele tem, onde se verifica que realmente a alteração da microestrutura do magnésio promove uma melhoria em nível da tensão e alguma melhoria a nível do alongamento. Passamos para uma fase onde deixamos de tratar ou fazer o processamento do metal líquido, mas fazer um pós-processamento. Portanto, o alívio de tensões mais rápido, onde temos um envelhecimento acelerado e, portanto, uma estabilização mais rápida das propriedades, capacidade de trabalhar ligas componentes técnicos sensíveis e com uma extensão de vida útil à fadiga superior. Tenho aqui vários exemplos de fundição. Daquele lado tem uma peça que foi fabricada por maquinagem. Durante todo o fabrico, o ultrassom teve a trabalhar. É uma peça de alumínio que tem um método de comprimento por 300 de largura, 300 de altura. Era um bloco totalmente maciço que depois ficou com paredes de 1, 2, 3 milímetros. Portanto, o que acontecia é que ao fim de algum tempo de maquinagem sem ultrassom, ela começava a empanar. Um exemplo da aplicação dos ultrassons para alívio de tensões, temos aqui no caso do placas soldadas, onde podemos ver a redução significativa das tensões residuais. Um outro caso é em peças de alumínio,
obtidas por fundição injetada, em que, dependendo das peças e da natureza do processo, isto é uma peça que tem quase 600 mm de comprimento e 400 de largura, com espessura de parede 3,5 mm, tem muita tendência a ganhar tensão residual e, nomeadamente, aos empenos. Isto aqui ainda está a ser trabalhado. Qual é o principal problema que nós temos aqui? É que o nosso grupo não tem capacidade para comprar equipamentos para caracterizar as tensões residuais. Para quem conhece o processo, é muito difícil caracterizá-lo e, portanto, se alguém estiver interessado em investir, temos aqui uma boa aplicação. Agora, passamos ao fabrico aditivo, já para terminar. Este é um trabalho que foi e que está a ser desenvolvido com uma universidade na Pensilvânia, onde aplicamos ultração durante a deposição, portanto, deposição laser do metal. O objetivo é reduzir o teor de porosidade, afinar o tamanho de grão, garantindo depois uma componente com características estruturais adequadas àquilo que se pretende. Ultimamente, e se alguém acompanha um pouco isso, existe um projeto que é o I3D, de 5,3 milhões de euros, aqui de um país na União Europeia, e que se propõe fazer o quê? A aplicação a fabrico aditivo, mas não por laser e utilizando um processo de soldadura, neste caso MIG ou TIG, para fazer então o fabrico a 3D. Podemos pensar em utilizar os ultrassons não para vibrar diretamente a peça, mas sem contacto, vibrar o metal líquido. É possível atingirmos até cerca de 100 mm de comprimento em termos de distância. A onda acústica pode alterar portanto, a morfologia do grão. E, portanto, é sobre isto que temos andado a trabalhar. O futuro reserva muitas incertezas, algumas certezas, mas é com aquilo que vamos ouvindo, com aquilo que vamos tentando implementar e com estas novas tecnologias e da inteligência artificial, machine learning, e com a vontade dos empresários, das empresas, que podemos chegar a tecnologias de processamento cada vez mais eficientes a nível energético, ecológico e por aí fora. Portanto, era isto que tinha para vos apresentar. Obrigado. Muito obrigado, professor Hélder Pulga. Penso que ficou bastante patente a importância das tecnologias, do desenvolvimento das últimas tecnologias em termos do que são os desenvolvimentos materiais. E, sem mais demora, passando aqui a perguntar agora aos nossos convidados para esta mesa redonda, eu começava já aqui pela indústria, com o engenheiro Pedro Santos, para perguntar como é que vê a incorporação deste conjunto de tecnologias numa indústria tão exigente como aquela em que vocês trabalham, que já tem altos requisitos e padrões de qualidade reconhecidos mundialmente. São tecnologias que já usamos atualmente, que vê potencialmente como portas para fazer novos produtos cada vez mais eficientes e que, por outro lado, também, obviamente, com mais dificuldades e mais desafios diários para quem tem que produzir, não uns milhares, mas às vezes uns milhões de peças. Boa tarde a todos. Sim, é verdade, principalmente a parte dos revestimentos, cada vez mais tem uma utilidade muito prática, se bem que aqui há uns anos talvez os plásticos vieram revolucionar um bocadinho na parte mais, digamos, estrutural das coisas, deixámos de precisar de ter peças tão pesadas e tudo mais. A parte dos revestimentos acho que vem, desde há umas décadas para cá, colmatar aquela parte mais, talvez, funcional até de muitos componentes que até aqui tinham que ser feitos em alguns materiais, como o aço, por exemplo, que só com o tratamento térmico é que se conseguia ter determinadas propriedades de desgaste e dureza e tudo mais. E, portanto, os revestimentos, toda esta nova geração, incluindo o PVD, que nós também andamos a investigar e que usamos, dão uma resposta a uma parte que tem a ver com a mobilidade e com os recursos todos que são poucos no nosso planeta, não é? Em que permite otimizar esta parte dos recursos, que é usar um determinado tipo de material, 2 ou 3 combinados, para conseguir ter, digamos, as propriedades adequadas a cada situação, a cada aplicação prática. E, portanto, os revestimentos
praticamente, eu diria que se calhar na bicicleta não há componente nenhum que não tenha um revestimento, uma pintura em um revestimento, e portanto, que mais não seja para uma questão estética como a pintura, mas funcionalmente e a nível de desgaste, de eficiência, de durabilidade das peças, fazer com que cada vez mais os componentes tenham uma longevidade maior para poder, enfim, também otimizar toda a parte dos recursos. Sem dúvida que sim. Eu vi aqui esta parte da fundição e do magnésio. A minha percepção é que realmente era uma coisa muito complicada, risco de explosão e tudo mais. Se calhar não é bem assim. Isto também vem dizer que nós temos de estar sempre a tentar perceber que novas tecnologias é que há, estar sempre alerta. Hoje em dia, na era da informação que nós temos, é extremamente fácil, estamos à distância de um clique, de perceber o que é que está a passar no mundo inteiro. E, portanto, isto também é um alerta para nós andarmos sempre alertas do que é que existe, do que é que se pode experimentar, quais são as áreas de inovação que existem, porque há de certeza alguém que está a fazer alguma coisa em alguma parte do planeta que se calhar tem alguma utilidade para nós. Portanto, sem dúvida que é interessante ouvir estas e outra informação que nós vimos hoje e tantos casos que estão em desenvolvimento neste momento e que é bom ver, sem dúvida que sim. Sem dúvida que a bicicleta é um objeto que ao longo dos anos, quem é da minha geração lembra-se da bicicleta de aço, que quando passava a ser de alumínio já era extraordinária, não é? E a bicicleta ao longo dos anos sofreu uma revolução que neste momento chega aos compósitos, não é? Quase como algo que vemos todos os dias passar. Vocês atravessaram isso e isso do ponto de vista industrial, tecnologicamente levanta desafios, quanto mais não seja de produção, de equipamento, de investimento, algo que também já falámos aqui, o investimento e a necessidade digamos, de haver algum risco também, do ponto de vista tecnológico, quando se aposta em determinadas tecnologias, e é algo com que vocês vão convivendo, como vos disse ainda agora, quer do ponto de vista decorativo, quer tribológico, quer funcional, de muitos aspectos da bicicleta. E pronto, nós estamos aqui numa ação muito focada na parte da mobilidade, mas como o Delmino falou, as bicicletas, se formos para o ramo da competição, estamos a falar de muitos milhares e é praticamente tudo em carbono, exceto algumas peças que ainda não há propriamente um substituto. Depois temos bicicletas de cidade, digamos, para a mobilidade e tudo mais, e portanto há de certeza uma aplicação, um sítio, uma panóplia de soluções, querem revestimentos, querem materiais base para cada uma dessas gamas todas. A Serram faz produtos um pouco para média alta, mas também algumas mais acessíveis para bicicletas de cidade e são requisitos completamente diferentes, coisas completamente diferentes e realmente se calhar há 20 anos havia poucas bicicletas em carbono, nós estaríamos a começar, hoje está praticamente disseminado, é muito fácil e estão por todo lado, portanto é verdade, a tecnologia realmente tem feito muito também a ajudar na área do ciclismo. Bom, eu passando aqui a palavra para a minha direita e sabendo que obviamente os custos são uma coisa muito importante quando se chega à parte industrial, nem todos os materiais são às vezes tão nobres e temos em muitas situações de trabalhar com materiais mais convencionais, sendo que a solução de os tratar superficialmente continua a ser algo sempre muito relevante e muito importante. Aqui o professor Jorge Santos trabalha, pelo que sei, pelo investigador. O Jorge Santos trabalha, pelo que sei, na investigação de soluções de superfície e tratamentos de superfície para que os aços continuem a ser uma opção razoável ou pelo menos em muitas situações ideal. Sim. Eu gostaria de primeiro fazer uma introdução. Com certeza. No âmbito desta agenda nós temos trabalhado, o Departamento de Engenharia, Materiais e Cerâmica, em conjunto com a Rodia Indústrias, no desenvolvimento de um cubo de bicicleta traseiro. O cubo basicamente permite que a transmissão de movimento do pedal para a roda traseira e dentro deste cubo estão vários componentes em si que estão expostos, já verifiquei que estão todos expostos ali e nós temos focado mais no nosso trabalho na parte das engrenagens. Okay? Estas engrenagens têm um design específico que permite que quando o ciclista pedala elas engrenem, ou seja, é transmitida força, esforços cíclicos, ou seja, é sujeito a fadiga, o material, e quando o ciclista está em trajetória descendente, permite que deixe de pedalar e as engrenagens desengrenam e existe um desgaste na ponta dos dentes. Ou seja, temos aqui duas partes,
e temos trabalhado com aços específicos para cada tratamento superficial de endurecimento específico. Estou a falar em nituração, cimentação, ou tratamento mais convencional de têmpera. E tentamos verificar essas várias soluções e verificar a resistência à fadiga. Além do mais, o cubo, se for convenientemente mantido, pode haver fenómenos de corrosão, porque não é estanque. Então temos também trabalhado em possíveis soluções para também proteger a corrosão. E esse revestimento também tem que ter resistência ao desgaste. Então temos trabalhado em várias soluções, existem várias soluções possíveis e tem sido um trabalho de colaboração em que nós tentamos basicamente transmitir e gerar conhecimento para a empresa, para depois a empresa conseguir gerar valor e para a sociedade. E do ponto de vista de exatamente transferência dessa tecnologia, em que ponto estamos? São coisas que obviamente vão tendo os seus desafios, as suas dificuldades, mas neste momento são algo já perceptível do ponto de vista do produto ou da tentativa do novo produto? Sim, temos tentado várias soluções, não queria falar da parte final depois. Temos visto principalmente soluções que podem trazer problemas, no caso de, por exemplo, tratamentos convencionais de cimentação em que há distorções, estamos a falar de componentes que são muito precisos, então pode não ser tão aplicável neste caso, mas existem outras soluções em que as distorções, as temperaturas de utilização são mais baixas, já não existe tanto perigo de distorções em que é possível ser aplicados. Disse há pouco uma coisa que levanta sempre algumas dúvidas na cadeia de valor de fornecimento, nomeadamente matérias-primas. Falou em aços especiais. Obviamente todos nós, se formos a um catálogo, temos muita tipologia de materiais para várias aplicações. Na realidade, depois, nem sempre conseguimos aceder com certa facilidade a determinado tipo de materiais, muitas vezes porque a cadeia de valor está virada para outros lados deste planeta e acabamos por passar mais ou menos a trabalhar com o aço que conhecemos. Neste domínio é algo que pode ser crítico? Controlamos Sim. essas cadeias ou somos muito dependentes ainda? Eu se calhar usei a palavra, os aços indicados para cada tratamento, porque cada tratamento exige um não aço propriamente específico. Materiais especiais. Sim, não quer dizer que sejam especiais, são convencionais. É claro que convém, como a gente pretende fiabilidade e durabilidade nos componentes, convém ser aços que sejam especiais no sentido em que a composição química e todo o processo anterior garanta que não haja segregações, em que elementos como enxofre e fósforo estejam bem controlados, ou seja, pode não ser vindos de sucata, mas provavelmente de processos mais primários, para garantir a fiabilidade dos componentes. Um último esclarecimento sobre este assunto, porque a semana passada estive curiosamente numa ação promovida pela Sociedade Portuguesa de Materiais sobre tratamentos de superfície e a páginas tantas passou um slide que me deixou bastante curioso, penso que todos nós mais ou menos temos essa noção. O mundo dos materiais está a mudar muito na área da mobilidade e vai mudar nesta década, exatamente para coisas já que hoje falámos, por causa do peso. Os aços convencionais estão a decrescer, os aços de alto limite elástico estão a crescer substancialmente, juntamente com ligas leves, alumínios, magnésio, também hoje já aqui falado. Vê que estas sejam hipóteses de dar mais duração a materiais convencionais como os aços, melhorando e extraindo o máximo das suas capacidades? O que eu vejo é que há sempre novos materiais a surgir, mas as propriedades dos materiais mais convencionais também têm vindo a melhorar. Tanto os aços como os alumínios têm vindo a melhorar e eu acho que vai continuar. Portanto, do ponto de vista do design, daquilo que vamos extrair de um material mais convencional, será possível também fazer mais, não é? Portanto, ao nível da parte de engenharia. Pode não ser o mesmo material exatamente, mas com algumas alterações ou através de processamento, ou então surgir novos materiais dentro dos aços ou alumínios e poder-se aplicar em aplicações estruturais com maior exigência. Muito bem, muito obrigado. O professor Bruno Trindade começava, sei que tem trabalho feito em vários domínios de que aqui já foram falados, nomeadamente a engenharia de superfícies, mas também na área dos pós
e na área das tecnologias, que de alguma forma contribui para as tecnologias emergentes, como as aditivas e as near net shape, injeção de metais, e trabalha essencialmente em investigação deste tipo de materiais. Quão importantes são estes materiais neste mundo da mobilidade das duas rodas, tendo em consideração estes problemas todos do peso, das características de processamento, as necessidades de ter técnicas processáveis em termos industriais, que vão para além da investigação. Estamos realmente a ter capacidade de vir a fazer cada vez mais coisas com aditivos. Onde é que estamos neste momento? Boa tarde. Nossa, estão-me a ouvir? Sim, agora sim. Só uma pequena correção. Eu sou professor num departamento que é um departamento de engenharia mecânica e não de engenharia de materiais. É evidente que no início eu era um outsider. Os departamentos de engenharia mecânica eram verdadeiramente departamentos de engenharia mecânica em que se estudava a mecânica dos materiais. Hoje em dia não conheço nenhum departamento de engenharia mecânica que não tenha no seu quadro engenheiros de materiais ou, no meu caso, engenheiro mecânico com formação, doutoramento em engenharia de materiais. O conceito de professor, e isto é só um preâmbulo inicial, o conceito de professor também tem mudado muito durante as últimas décadas. Aquilo que era um bom professor na minha altura, em que eu fui estudante, hoje em dia é completamente ultrapassado. Um bom professor era aquele que explicava bem. É evidente que hoje em dia um bom professor também tem que se explicar bem, mas para além disso tem que estar a par do que é inovação, do que é investigação, e portanto hoje em dia não existem bons professores sem bons investigadores. Esta é a minha opinião. Sim, eu neste departamento tenho-me dedicado muito à produção de novos materiais, sobretudo de matriz metálica e matriz polimérica. Também tenho aplicado muitos revestimentos, essencialmente revestimentos cerâmicos sobre materiais metálicos, mas também sobre alguns materiais poliméricos, e é evidente que não há como fugir a estas novas tecnologias, nomeadamente ao fabrico aditivo. O fabrico aditivo, e agora respondendo diretamente à pergunta, neste setor da mobilidade, é evidente que tem o seu espaço. É evidente que não é para amanhã, isto é, sabe-se muito e se faz muito em termos de produção aditiva em materiais poliméricos e em compósitos de matriz polimérica. Toda a gente já sabe fazer, toda a gente pode ter um equipamento em casa e produzir deste tipo de materiais. A produção aditiva de materiais metálicos não é evidente. Não é evidente e, a nível universitário, são muitas as teses de doutoramento que atualmente existem sobre essa temática e são muitos os problemas que daí advêm. Portanto, num futuro próximo, a utilização de materiais metálicos em mobilidade, neste caso, em veículos de duas rodas, por produção aditiva, não será, de maneira nenhuma, um futuro muito próximo, digamos, nos próximos 10 anos. Duvido que, a nível industrial, se comece a fazer muita coisa já a esse nível, apesar do conhecimento já existir. A nível de revestimentos, é evidente que os revestimentos, aliás, como ouvimos ainda há pouco da SRAM dizer, os revestimentos já são aplicados hoje em dia em, enfim, diria tudo o que é aplicação e, por razão também na mobilidade nos veículos de duas rodas. Há muitos diferentes tipos de revestimentos que são utilizados, desde revestimentos curativos, também já soube falar, para substituição de tintas, mas também revestimentos anti-desgaste, anti-fricção, e este é um tema que na realidade está muito na moda. Só para vos dizer, neste caso o meu departamento, juntamente com 4 universidades estrangeiras, desenvolveu um mestrado conjunto europeu, foi o primeiro mestrado em tribologia, precisamente para estudar esses problemas do desgaste e do atrito de materiais. O interesse da indústria sobre estes temas é cada vez maior. Isto para dizer que num ano tínhamos tipicamente 20 estudantes estrangeiros a fazer esses mestrados e também doutoramento em tribologia mais verde. Enfim, o termo vale o que vale, mas de qualquer maneira estou a falar em revestimentos autolubrificantes, estou a falar em novos lubrificantes menos perigosos para o meio ambiente, e todos esses temas de investigação eram inicialmente propostos por grandes empresas que faziam parte do consórcio. Estou a falar da Volvo, estou a falar da Scan, estou a falar de muitas outras empresas. Portanto, sim, os revestimentos em mobilidade já estão a ser aplicados e acho que vão ser cada vez mais aplicados.
A produção aditiva, enfim, diria que ainda está um pouco em stand-by relativamente a este assunto. Contudo, digamos, continua a ser muito interessante trabalhar os materiais ao nível das tecnologias de pós, porque elas abrem um mundo de possibilidades. Nós sabemos que é um mercado que tem alguns setores nichos, que não é massificação apenas, há nichos de esportes a pagar com uma competição, ainda aqui, agora falámos, digamos, sem pensar muito no preço, digamos assim, e portanto há oportunidades ao nível daquilo que é um alto nível de performance de materiais. Não é? Sim, portanto, estamos a falar em técnicas O mesmo, aliás, de processamento acontece a partir de pós, não é? Sim. Sim, é evidente que a pulverometologia sempre foi, nas últimas décadas, usada em muitas aplicações e também na mobilidade. Há imensas peças na indústria automóvel que são feitas a partir de pós, não só por aditivos, mas também por injeção e outras técnicas. Portanto, é uma técnica que está muito bem estudada, é uma técnica que já tem muito poucos problemas, apesar de que ainda há muita gente que tem alguns problemas relativamente à pulverometologia por causa essencialmente das propriedades, por causa essencialmente da porosidade. Ou se controla a porosidade ou então temos problemas. E há muita gente ainda um bocado contra a pulverometologia, mas quer dizer, está bem estabelecida no mercado neste tipo de aplicações. Sim. Uma última pergunta virada um bocadinho para algo que também aqui foi tocado, a formação. Do ponto de vista da formação dos engenheiros que aí vêm, e aqueles que estão atualmente, digamos, nas universidades, estamos no nosso país a adequar a formação, tendo em consideração estas tecnologias, de uma forma, digamos, suficientemente célere, sabendo que elas andam muito depressa? Pois, às vezes as tecnologias e o avanço das tecnologias não se coaduna com o avanço e com os timings da universidade. Isto é, num curso de engenharia mecânica como é o meu, existem 3 cadeiras sobre materiais e depois outras sobre propriedades. É evidente que o que nós tentamos fazer e dar aos estudantes é as bases para que futuramente possam acompanhar as evoluções. Isto é, hoje em dia estar a falar, por exemplo, eu lembro-me de ter falado e falo ainda sobre a técnica de ultrassons para tratamento, para sintetização. E os estudantes sabem o que é, como funcionam os ultrassons naquele tipo de aplicação, sintetização. Agora surge a aplicação dos ultrassons noutros campos e noutros métodos de fabrico, até como apoio a outros métodos de fabrico. É evidente que os estudantes não podem, de maneira alguma, num ano letivo, acompanhar todas as evoluções que nesse ano letivo aconteceram. Mas sim, claro, é uma preocupação das universidades, pelo menos falo da minha e penso que das outras também, estar atualizada e, sobretudo, dar as bases. E o que eu faço, e que muitos colegas meus fazem, é depois, nas aplicações, então, tentar ir buscar casos, que sejam casos recentes, que sejam casos de sucesso e que sejam casos que traduzam um pouco a inovação na área dos materiais e propriedades. Sim. Certo. Eu agora, digamos, conseguia estar mais uma hora a falar sobre se a investigação e os recursos que temos são suficientes em termos nacionais para trabalhar estas matérias. Claro que não há tempo para isso, mas todos também sabemos mais ou menos a resposta. Não é suficiente, não é? É sempre Posso só dizer uma coisa. Na minha altura, se alguém queria fazer um doutoramento em engenharia de materiais, havia uma grande probabilidade de ter que ir para fora. E, portanto, eu, à semelhança de 90% dos meus colegas no meu departamento, fizemos doutoramento lá fora, não fizemos cá. Hoje em dia, só vai lá para fora quem quer. Ou seja, a não ser que queira uma coisa muitíssimo específica, mas também pode ser apenas uma parte da tese e buscá-la durante um certo período muito curto, tem em Portugal as condições mínimas, digamos, para fazer investigação de altíssimo nível. São as ideais, nunca é ideal, e nós queremos sempre ter as últimas técnicas. Portanto, diria que sim, dentro de certos limites, acho que mudamos muito e estamos no bom caminho. É o que eu acho. Muito obrigado. Então eu passava aqui agora novamente a palavra ao engenheiro Ricardo, uma espécie de pergunta dual. Porque ele também é uma pessoa dual aqui hoje. Ele representa a Innova Tools, uma empresa na área das ferramentas e portanto, de algo muito necessário para a maquinagem, mas com um background muito grande, e foi isso que nos veio aqui trazer hoje, a engenharia de superfícies. Perguntava-lhe ao nível da engenharia de superfícies, já aqui também ouvimos, inclusive há já fabricantes do setor motas, por exemplo, a propor correntes pura e simplesmente sem manutenção de lubrificação, portanto completamente autolubrificadas, e trabalhou em revestimentos durante bastante tempo, digamos, ao nível do melhor que se faz. Quão difícil é essa transposição para o setor industrial, sabendo que são investimentos muito grandes, tecnologias complexas depois no dia-a-dia,
Isto era por um lado. E a outra era, falámos aqui de um conjunto de materiais novos que entram nestes setores e que cada vez são mais importantes e levantam novos desafios ao nível da maquinagem e ao nível do que são as ferramentas e as capacidades para ser eficaz e eficiente no seu processamento no dia-a-dia. E gostaria de ouvir um bocadinho a sua opinião nestas duas coisas. Certo. Pedindo que seja sucinto, porque o relógio Certo. não para e ainda gostávamos de perguntar aqui algo. Certo. Sim, isto, como dizias há pouco, se calhar era uma conversa para uma hora. Mas é assim, aquilo que hoje em dia é claro é que as empresas precisam de acelerar a sua capacidade de inovação. Inovar é desenvolver novos processos, novos produtos e introduzi-los no mercado e conseguir criar negócio à volta deles. Isto é que é o jogo da inovação. E isto, hoje em dia, passa-se a uma velocidade cada vez maior. Portanto, há várias coisas que há que ter aqui em mente, não só os custos tecnológicos de investimento, mas há que conduzir a ter parcerias de inovação aberta, ou seja, hoje em dia é fundamental trabalhar próximo, não só com os clientes, mas também com fornecedores e com especialistas da universidade e grupos de investigação que tenham know-how em determinados aspectos e tenham capacidade de desenvolver mais know-how e digamos que a interpenetração destes conhecimentos é que leva a que a inovação tenha sucesso. Portanto, é um caminho difícil, mas não há outro. Na minha opinião, não há outro. E nós vemos que hoje em dia a Europa sofre de um déficit de sucesso nesta área e estamos a perder terreno em relação a outros países de uma maneira geral. Claro que temos aqui honrosas exceções, mas eu diria que não há outro caminho a seguir. Isso é mais rápido que posso ser. Mais qualquer coisa ali no Coffee Break a gente pode falar sobre isto. Muito bem, agradeço. Professor Hélder Puga, trouxe-nos aqui uma apresentação sobre múltiplas aplicações de uma tecnologia, digamos, conhecida, que já tem, como disse, aliás, há alguns anos, e a minha pergunta ia no sentido, até porque tem experiência industrial e fez questão até de falar um bocadinho comigo sobre isso, quão próximos estamos, não obstante os casos que aqui nos mostrou, quão próximos estamos de utilizar estas tecnologias de uma forma corrente no dia-a-dia da produção dos componentes, em particular deste setor. É algo execuível, levanta muitos problemas, pode trazer muitas vantagens, essas também as percebemos. Ok, é uma pergunta difícil. A nível... Pediram-me para pôr perguntas difíceis. Exatamente. Em Portugal estamos muito longe. Falando em dois países que vou falar rapidamente, a China já aplica o sistema de ultrassons desde 2016 num processo que é o Twin Roll Casting, que é, portanto, para a produção de chapa de alumínio, para depois ser tratada mecanicamente. E se calhar, na semana passada, quem esteve cá, ouvia falar que nós ficámos à espera do que é que vinha da China e esquecemos que eles, se calhar, até desenvolviam alguma coisa com qualidade, desenvolvem. Eles já aplicam lá o sistema de ultrassons. É uma realidade, porque eles não estão preocupados com aquilo que há pouco que o engenheiro falava, o custo. Há um custo, mas as outras tecnologias que existem também tiveram um custo e tiveram um tempo de progressão elevado. Quem conhece a fundição, o tratamento de metal líquido por tratamento de desgasificação por água, na afinação química, nos dias de hoje ainda não está estabelecido a 100%, ainda existem muitos problemas, e isto já começou no século passado. Portanto, não podemos estar à espera que o ultrassom chegue aqui, seja aplicado e está tudo feito. Temos é que arriscar. Este é um país que arriscou. Dei o caso da Rússia, e eles claramente que usam isto em ligas de magnésio. Infelizmente, muitos daqueles helicópteros que andam agora aí numa guerra estão a utilizar componentes que foram... O metal líquido foi processado por os ultrassons. Portanto, não estamos longe de ser aplicado, pode ser aplicado imediato. É necessário haver aqui um compromisso entre as pessoas que têm esse conhecimento, as pessoas na empresa, até desde o CEO até o operário, e ter mente aberta para aplicar. Há um risco, mas as outras tecnologias também têm um risco. Mas a minha pergunta é mesmo no sentido de perceber quais são as maiores barreiras. São tecnológicas, são investimento ou são know-how? Por exemplo, no caso do que estávamos a falar, ao nível do PVD, ao nível de alguns tratamentos de superfície,
é claramente know-how, porque muitos equipamentos não são pura e simplesmente de carregar num botão. Aqui estamos a falar da mesma coisa ou estamos a falar de barreiras de investimento, de segurança, Nós aqui estamos... massificação? O investimento é uma verdade, mas diria mais que é o desconhecimento. Se calhar não estamos nós, universitários, a conseguir passar esta mensagem, ou se calhar nós Portugal, que está a investir dinheiro na investigação, está a investi-lo em outras áreas que não as tecnologias clássicas. A maquinagem, a fundição, talvez, e tenho ali o colega da ponta que poderá dizer-lhe, mas nós concorremos a projetos e normalmente com este tipo de tecnologias e é logo rejeitado, porque se calhar não são tecnologias sexy. Sim. Portanto, essa é a resposta mais rápida. Sem dúvida que isso é algo muito importante e muito relevante. Bom, nós aproximamos aqui do final do tempo, apesar de eu ter aqui múltiplas perguntas e acho que havia muitos assuntos para nós debatermos, mas eu gostava de passar a palavra aqui à nossa assistência, que seguramente deverá ter, para um painel tão pluridisciplinar e tão interessante, algumas dúvidas e algumas perguntas. Portanto, convidava-vos a fazê-las. Está tudo com vergonha. Estejam à vontade. Perguntem porque as pessoas estão aqui ávidas de vos responder. Não há dúvidas, não há perguntas. Uma pergunta aqui. Eu acho que só custa a primeira depois. Por favor. Quebrar o gelo mesmo. Nós falamos sempre das dificuldades de adotarem tecnologia e fazemos sempre a questão da dicotomia entre a China, os Estados Unidos e a Europa, que a Europa é da regulamentação. Até que ponto o facto de nós nos preocuparmos em termos mercados regulados que protejam o consumidor é mau ou é bom? Ou seja, do ponto de vista, quando comparamos com os Estados Unidos, é fácil adotar uma nova tecnologia. Eu ponho-a no mercado e o que der deu. Na China, nós todos aceitamos que eles não cumprem as regras e nós vamos lá e compramos os produtos. Na Europa, nós dizemos que o consumidor, o cidadão europeu, tem que ter direito às melhores condições dos produtos quando chegam ao mercado. E agora eu pergunto, isso é uma vantagem ou é uma desvantagem? Se calhar passava aqui a palavra aos nossos industriais. É assim, a regulamentação é um entrave à inovação, ponto final, parágrafo, ok? A regulamentação é um entrave à inovação. Agora, isto, como tudo na vida, não podemos estar com a balança inclinada para um lado ou inclinada para o outro, não é? O segredo do universo é o equilíbrio. Agora, eu, na minha opinião, e isto aqui é a minha opinião pessoal, eu acho que a Europa é demasiado regulamentada. Eu não sou anti-regulamentação, mas eu acho que a Europa é demasiado regulamentada. Eu penso que a partir de quando começarmos a ter mais massificação de um produto ou de uma tecnologia, é que nós também conseguimos compreender qual é o impacto que aquilo vai ter ou não e a adequação da regulamentação. Porque o que acontece muitas vezes, na minha opinião, na fase inicial, é que nós temos logo regulamentação e estamos a matar a inovação logo que está a acontecer nesse início. Tanto que nós vemos, se nós formos àquilo que são as fases iniciais da inovação, ou seja, a introdução de novos produtos e aquilo que é o sucesso de startups, portanto, estamos a falar da fase inicial, nós na Europa temos uma taxa de insucesso muito maior do que nas outras zonas do globo concorrentes connosco. Portanto, e na minha opinião, isso deve-se à regulamentação a mais. Pedro, não sei se quer dizer aqui alguma coisa também sobre o assunto. No campo das bicicletas, portanto, atualmente já existe regulamentação europeia a nível de taxamento de produtos que não são oriundos da União Europeia e eu concordo um pouco que é um bocadinho, não sei se seria paternalista ou não da União Europeia para proteger a quem cá está. E se for uma medida, digamos que transitória ou não, para dar tempo para voltarmos à reindustrialização da Europa, que é preciso e é preciso fazer alguma coisa nesse sentido, eu penso que essa medida poderá ajudar, mas é preciso termos consciência que não vai provavelmente durar para sempre e teremos nós de fazer o esforço por nós próprios de nos mudar, de
é um processo interno de cada um de nós, no que puder tocar, de ser um agente dessa mudança. Mas a longo prazo, médio e longo prazo, realmente, se estivermos sempre a dar o peixe, não é? Em vez de darmos a cana, quer dizer, se as indústrias não se desenvolverem, não aproveitarem, tal como nós estamos aqui exatamente no sítio onde estamos a receber incentivos para modernizar a indústria. Portanto, se não for através destes impulsos para que nós consigamos chegar lá, se for só à espera de ter a regulamentação, não vamos sair de onde já estamos, seguramente. Portanto, Em todo o caso, a regulamentação e a normalização é necessária para a qualidade, não é para garantir a qualidade. Nós não queremos ser um Por outro produtor lado, barato, queremos ser um produtor de no outro qualidade. lado, em termos de regulamentação, em termos ambientais, sim, realmente há muitos países que não cumprem, mas a China também, se calhar, já não é bem, se calhar, aquilo que normalmente, ou a ideia que se tem que não cumpre. Não cumprirá em muita coisa, mas também já está muito à frente de muitos países europeus em muita coisa. E acho que mais ainda eles estão a fazer o exercício de conseguirem ter essa consciência e estão a fazer mudanças como nós na Europa estamos a demorar muito mais tempo a mudar. Mais perguntas? Quebrado o gelo, e haver uma segunda pergunta, não é? Então, se não há mais perguntas, eu vou só fazer uma pergunta final ao painel, que pedia que fossem muito sucintos, porque acho que o nosso tempo já acabou mesmo. O pessoal só veio zeros ali. Basicamente é isto. No momento em que nós ouvimos falar tanto, um bocadinho ligado até ao que estava a dizer, à sustentabilidade e à necessidade de uma produção eco, e em que nós também sabemos que cada vez que submetemos projetos, propostas, isso é algo absolutamente determinante, não é? A necessidade de pensar no futuro. Como é que vocês veem, no âmbito dos materiais e das tecnologias de processamento, os cuidados e as necessidades que nós temos de ter em cada uma deste tipo de tecnologias com que trabalham ou que desenvolvem, a incorporação desta preocupação ambiental no nosso dia-a-dia. E se isso, efetivamente, é um fator dificultador ou não, ou até pode ser algo que nos dê uma alavancagem, uma capacidade de fazer melhor e fazer diferente. Se calhar começaria sobre o Bruno. Difícil você. Não sei muito bem o que diga. É evidente que esse tipo de problemática, porque eu não sei se entendi muito bem a pergunta. A pergunta é no sentido de como é que a sustentabilidade e a ecoeficiência na produção, nós sabemos que os materiais e os processos que usamos para gerar materiais, para os processar, cada vez mais tem que ser pensada numa lógica de ciclo de vida, não é? Algo que nós todos passámos a saber o que é, não sabíamos, mas sabemos. Se isso, do ponto de vista daquilo que cada um de vocês faz, é algo não só considerado, isso tenho a certeza que é, mas pode ser um fator penalizador ou... Eu acho que mais que penalizador é desafiante. Isto é uma problemática que há anos atrás não se pensava nisso, e hoje em dia é evidente que em qualquer projeto de investigação isso tem que estar bem patente. Portanto, eu não diria que é limitadora, eu diria mais que é um desafio e que nós temos mesmo que incorporar esses desafios em tudo o que fazemos. E em termos de materiais, não estou a falar só nos componentes finais, não estou só a falar em reciclagem, mas também estou a falar destes produtos iniciais. Portanto, tens a matéria-prima e temos que necessariamente pensar nisso. Não há outra maneira de o fazer. Eu há bocado estava a achar piada esta coisa da regulamentação e da China e da Europa. É evidente que nós temos regulamentação, desculpem, acho que está tudo ligado, temos regulamentação, temos que pensar na sustentabilidade, outros países não fazem, mas depois a concorrência é uma concorrência desleal, ou seja, nós não vamos comprar o nosso produto que foi regulamentado e que funciona e que está tudo certo e vamos comprá-lo depois a outro sítio que é mais barato e estamos todos nas tintas, desculpem-me o termo, para a sustentabilidade e para a regulamentação. Portanto, eu acho que é um desafio, mas não podemos fugir disso. Portanto, temos mesmo que mas, de uma certa forma, existe cada vez mais uma consciência do consumidor, claramente, nomeadamente ao nível dos mercados, como o europeu, da importância desses aspectos. Não é? Não sei, sinceramente não sei. Tenho dúvidas. Não sei se o preço não sobrepõe. O preço não se sobrepõe. Certo. Pedro, que trabalha numa área que é muitas vezes acusada de causar alguns problemas, não é, ambientais. Como é que vê isso? Eu tenho uma visão em que há pouco o professor Helder Puga falou na parte secundária, de ser difícil utilizar ligas secundárias para depois produzir componentes estruturais, isto no alumínio, no aço. Talvez
na minha opinião, seria bom desde o início pensarmos em estreitar as ligas existentes, ou seja, as diferentes composições existentes, e tentar estreitar as diferenças e tentar por processamento, pós-processamento, adquirir as propriedades necessárias para o fim. Que assim depois, no fim de vida, termos as ligas mais próximas, termos de composição. Mas ao nível do tratamento de superfície, por exemplo, é algo muito, muito preocupante, não é? Ou seja, que tem sido, aliás, do que são desafios ricos. Sim, no nosso exemplo, trabalho agora temos tentado arranjar soluções para o crómio duro, por exemplo, que é através de soluções de crómio hexavalente, que em termos de saúde e meio ambiente são nefastas, tentar soluções para esse problema. Tem sido difícil de arranjar e de eliminar essa parte. Passava, se calhar, ali ao professor Helder, antes de ir para a indústria, que é normalmente quem tem estes problemas, não é? Quem sente mais estes problemas? Eu diria que é uma boa pergunta para mim, porque nesta tecnologia que eu apresento aqui, eu não tenho problemas. Aliás, isto é para resolver exatamente esses problemas. No tratamento de metal líquido, eu estou a eliminar toda aquela quantidade de elementos químicos, gases, para utilizar um método, um mecanismo físico, ou seja, a produção de cavitação, tanto bolhas que depois vão fazer o seu efeito e limpar. Portanto, eu estou a trabalhar mesmo no sentido positivo de melhorar a parte mais ecológica. No caso da alívio de tensões, por exemplo, continua da mesma forma, portanto, eu não tenho que fazer um alívio de tensões no forno, a alta temperatura, estou a poupar energia, apenas estou a excitar um componente metálico com uma vibração de 20 kHz. Diríamos que é algo que o preocupa, mas no sentido de mostrar que as tecnologias com que estamos a trabalhar são altamente benéficas. A ideia foi desenvolver tecnologias para a pensar já na questão na parte ecológica. Portanto, elas estão preparadas mesmo para isso. Não são tecnologias que depois resultam, do processamento resulta problemas que têm que ser pensados à frente. Não. Penso que não terá um pensamento muito diferente o engenheiro Ricardo, porque ele trabalha com tecnologias que em termos de superfície são também limpas, não é? Ou consideradas amigas do ambiente. Falando particularmente na engenharia de superfícies, sim, os processos, à exceção de alguns, como já aqui se falou, de alguns eletrolíticos que usam reagentes realmente perigosos, mas estas tecnologias que eu falei ali na apresentação são tudo tecnologias per si, que são amigas do ambiente e, por outro lado, a sua utilização leva à redução de consumo de matérias-primas e de energia, por aí fora. Portanto, desse ponto de vista da sustentabilidade, eu diria que é uma área de negócio em alta. Depois, relativamente à adoção das coisas pelo mercado, eu vou, se calhar, ali um bocadinho no sentido que o professor Bruno dizia, que é nós na Europa estamos a abordar isto do ponto de vista da regulamentação e não tanto daquilo que é aquilo que nós, a procura que nós vemos no mercado. Não é? Senão eu desafiava toda a gente no supermercado, quando vai à secção das frutas e legumes, vermos o que é a produção intensiva e o que é a produção biológica e aquilo que é o consumo de uma coisa e outra. Ou se formos ao talho e vermos o que é carnes de produção intensiva e produção biológica. Portanto, mas isso é outra conversa, mais uma vez, se calhar que eu deixava para o coffee break, para depois alongarmos aqui um bocadinho isto. Mas pronto, se calhar a palavra então fica para uma empresa que produz e que tem problemas normalmente para resolver a este nível. Não é? E os nossos problemas, ou aquilo que nós tentamos resolver, penso que não são muito diferentes da esmagadora maioria que está aqui. Estando nós aqui neste sítio, na Conferência da Mobilidade, portanto, a bicicleta, o objeto em si, tem tudo a ver com, digamos, não diria uma filosofia de vida, mas atividades ao ar livre, um estilo de vida saudável, enfim, o cuidar de nós todos, uns dos outros e do planeta. E, portanto, tudo o que nós possamos fazer nesse sentido é bem-vindo. No caso da SRAM, nós temos várias frentes, nomeadamente a nível de produtos, utilização de lubrificantes biodegradáveis, quer seja
nos processos de fabrico, quer nos lubrificantes que integramos nos produtos finais. Nós temos mais 2 projetos só a nível de energia, a nível de processo, reaproveitamento de energia dos fornos para aquecimento no inverno. Temos também do tratamento de águas e tudo mais. Portanto, esta sensibilidade, e pessoalmente nós estamos nesta indústria, não pode ser só, alguém dizia o walk the talk, não pode ser só falar. Temos que mostrar e exemplificar, e com evidências que realmente também estamos a trabalhar nesse caminho. Há muito para fazer, certamente, mas todos nós estamos a trabalhar nesse sentido. Sim. Muito obrigado. Bom, eu dava então por encerrada este período desta mesa redonda sobre materiais. Queria agradecer a participação dos nossos interlocutores, o professor Hélder Puga, o engenheiro Ricardo, Alexandre, engenheiro Pedro Santos, investigador Jorge Santos e o professor Bruno Trindade. Deixar-vos o repto de interagirem com eles no coffee break que se segue, penso que é o que está a seguir no plano. Eu sei que estão atrasados no plano, mas penso que se manterá, ou não? Não, parece que não ficar sem coffee break, lamento muito. Bom, então a todos também a assistência muito interessada, apesar de pouco interveniente, mas muito interessada pelas caras que vi. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Obrigado.